Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você também que está nos acompanhando à distância através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube. Você que está nos acompanhando à distância, por favor, reserve uma jarra ou uma garrafa com água para que ela seja magnetizada durante a nossa reunião. E vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes e boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Do livro Dias Melhores, pelo irmão José. Quase tudo na vida material conspira contra a independência do espírito. Os interesses imediatos assemelham-se a uma teia que o homem entretece com as próprias mãos, sentindo-se cada vez mais subjugado. Os apelos de fora lhe consomem as energias introspectivas. Em corrida vertiginosa, motivada pelo ter, relega-se o ser a plano secundário. Confunde-se o supérfluo com o necessário. Ao invés de o espírito direcionar o corpo direciona o espírito. A encarnação é gasta em praticamente se atender às exigências conjunturais de uma existência fictícia. Sim, porque o homem ambiciona o que lhe é impossível reter, não conseguindo reparar que, aos poucos, a própria vida lhes vai. A luta em favor do desapego é uma luta de titãs. A diferença entre o espírito e as coisas que o rodeiam é que as coisas mudam de forma extrínseca e o espírito intrinsecamente. Sob este aspecto, sem romper com o convencional, o espírito não progride. E quase sempre, os que ousam fazê-lo são rotulados de desajustados pelos demais. Pensemos nisso. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus, conversando com o Mestre Jesus. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, a Miguel, as irmãs Margaridas, a Rafael, a irmã Rosa e os demais amigos abnegados que estão sempre aqui na sustentação de todos os nossos trabalhos. Jesus, mestre amigo, nesta noite, aqui estamos mais uma vez reunidos. E que dádiva, que presente, que oportunidade. Não se mede essa oportunidade de estarmos aqui. E nós não temos nem certeza, de fato, do que isso representa. Sabemos que é muito bom. E oportunidade dada precisa ser muito bem aproveitada. E estamos aqui. Mestre Jesus, com alegria te pedimos, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades que nos proporciona, por todo o seu amor e por sua imensurável misericórdia. Mestre, te pedimos que nossa reunião transcorra a contento. Tudo possa acontecer no seu momento certo e todos nós possamos beneficiar e sermos beneficiados, colaborando no meio dessa grande engrenagem, como grão de areia que somos, para que tudo transcorra bem. Por favor, mestre amigo, toque a fronte da nossa irmã Cristiane, que oferecerá para nós o estudo desta noite,
vamos todos juntos pensarmos, prestarmos atenção, repensarmos, fazermos aquele nosso senso crítico diante de tudo que está sendo nos ofertado, porque é para o nosso benefício. O Evangelho bendito está em nossas vidas, aplicado no nosso cotidiano. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir nossa irmã Cristiane? Boa noite a todos, tá bom? Boa noite. Agora tá, né? Todos me ouvem bem? Sim. Bem, é sempre uma alegria falar do Evangelho de Jesus, e o nosso estudo de hoje está no capítulo 17, item 3, que trata do homem de bem. Aí eu fui lá ler o homem de bem, né? Eu falei, ixi, tá ruim para mim. Ó, é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Aí a gente estuda, né? Vem para a casa espírita, se trata com o maior carinho, né? Sai ali fora, tropeça num colega que estava passando apressado, que você nunca nem viu, você fala para ele, vai com Deus, meu irmão. Ah? Jura? É. Respeita nos outros as convicções sinceras e não lança o anátema às que não pensam como ele. Ou seja, que bonitinho, pensa diferente de mim. Legal. A caridade é o seu guia. Ou será que a farinha pouco me operou primeiro? Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Será que a gente faz isso, hein? A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. A gente almeja isso, né? A gente almeja chegar lá, chegar perto de Jesus e conseguir, né, um tantinho disso. É indulgente. Indulgente é uma palavra que o espírita gosta muito, mas que fora da casa espírita o pessoal às vezes não sabe o que é. Eu gosto da definição da Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz que indulgência é a caridade vestida de silêncio, ou seja, alguém fez algo ruim para você, ou fez algo ruim para alguém, só que você é indulgente, ou seja, você não chama o colega para falar, nossa, fulano, hein? Você, consegue calar-se. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Ou seja, reconhece em si as mesmas fraquezas que vê no outro. E ao reconhecer no outro as fraquezas que ele tem nele mesmo, ele exerce a indulgência de forma consciente. Porque lembra aquelas palavras famosas de Jesus: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar para que possa combatê-las.
usa, quando está no momento de ser autoridade, usa a sua autoridade para reerguer a moral daqueles que dependem dele. Não para esmagar com seu orgulho, mas se é subordinado a alguém ou está num cargo subordinado, cumpre com os seus deveres conscienciosamente. Respeita a todos como gostaria de ser respeitado. E esses não são todos os caracteres do homem de bem. Mas, se você se esforça, você está no caminho. Resumo que eu fiz. Eu não li tudo. É lindo o texto. É um texto de Kardec. Aí eu fiquei pensando assim, legal, né? Vou lá falar para o pessoal que está na fluidoterapia, que nem eu em tratamento, os caracteres do homem de bem. Aí você pode se perguntar, para quê? E eu sempre me pergunto quando eu leio isso, para que serve o Evangelho? Se não for para usar na minha vida, não vai servir. Mas como é que eu olhei o texto do homem de bem e me vejo colocado ali? Eu olho para mim no espelho todo dia. Eu sei que quando eu tropeço em alguém na rua, eu não falo, vai com Deus, querido. Eu não falo. Eu me irrito quando o motorista do ônibus passa direto e eu estou atrasada. Eu não penso coisas bonitas a respeito dele. Não. Eu me irrito. Aí, assim, estando, né, nessa questão do tratamento da fluidoterapia, que vínculo tem os seres perfeitos com isso? Quando a gente vai cuidar do corpo físico, quando a gente procura o tratamento para cuidar do corpo físico, é porque a doença já está refletindo no corpo físico. Mas onde é que ela começa? Começa exatamente no nosso desequilíbrio emocional. Ela começa quando a gente se aborrece, quando a gente se irrita. Aí você vai dizer para mim, Cristiane, mas tem como você não se irritar, não se aborrecer no mundo que a gente vive? Olha, a gente está no esforço de se melhorar. E a doutrina espírita, ela tem como premissa, assim, como finalidade, que cada um procure se melhorar continuamente. E como é que faz esse tal dessa reforma íntima? Parece ser tão complicado. Você escolhe alguma coisa para fazer bem e se compromete com isso. No serviço do passe, especificamente, lá no Missionários da Luz, André Luiz tem um capítulo intitulado Passes, é o capítulo 19. O André Luiz vem com o mentor Alexandre, vai visitar uma reunião tipo essa daqui, né, para entender o que acontece no passe. E aí, chegando lá, a gente vai se deparar com 3 tipos de pessoas diferentes, vamos dizer assim. Primeiro são os técnicos, os espíritos que preparam e que fazem o trabalho. São eles que realmente são os técnicos no auxílio magnético, que é o que a gente vai receber hoje. Tá? E aí o André Luiz pergunta, eles têm algum requisito especial? Eles são diferentes das outras pessoas? O que eles têm de diferente? Bom, eles exteriorizam faculdade irradiantes. O que é isso? É a energia que faz com que a gente se restabeleça e se cure. E o que
precisa para o espírito fazer isso, o espírito desencarnado? Vamos dizer que você já está pensando o que você vai fazer no futuro, já planejou que quando você desencarnar, vai arrumar uma vaguinha aqui na fluidoterapia para trabalhar. Domínio total sobre si mesmo. Equilíbrio de sentimentos. Amor aos semelhantes. Alta compreensão da vida. Fé vigorosa. Profunda confiança no poder divino. E um padrão superior de elevação mental contínua, ou seja, o motorista pode passar direto, ele pode tropeçar e ainda assim ele vai se manter pleno. Esses são os irmãos que atuam desencarnados. Mas também tem esse pessoal aqui, ó, os passistas. Os trabalhadores do passe que estão encarnados. E aí André Luiz pergunta, mas e o pessoal que trabalha com eles? Porque, vamos combinar? A energia vai passar através de quem? Dessas mãozinhas todas aqui, ó. Aí já alivia para vocês. Já começa mais suave. Ele diz assim, ó. Mesmo que eles tenham assim os recursos bem reduzidos, podem começar desde que tenham boa vontade e o compromisso de melhorar-se. Então tem que tentar ser um homem de bem. É importante. Aí ele diz mais, ó. Cuidar do excesso de alimentação que produz odores fétidos, que prejudica a emissão das faculdades radiantes. Então, quer ser emissor dessa luz que vem de mais alto? Além, né, de tudo aquilo que a gente já falou, que tem que se comprometer em ser um ser melhor, né, em ter domínio sobre as emoções, em melhorar dia a dia. Cuidar da alimentação, não pode ingerir álcool e substâncias tóxicas, porque eles também operam distúrbios e empalidecem todas essas faculdades irradiantes. Isso serve também para quem está em tratamento. Por isso que quando a gente recebe tratamento, eles falam assim, ó, não pode isso, não pode aquilo, cigarro não, café não, né? É por conta dessa energia que vai nos ajudar a restabelecer a saúde. E ele vai dizer que desde que haja interesse em adquirir, né, essas propriedades, essa possibilidade de emanar também essas forças irradiantes, todo o auxílio espiritual será lhes dado, desde que considerem a necessidade de sua elevação urgente para que as obras que fazem se elevem no mesmo ritmo dentro de si mesmos. Interessante, né? Eu acho barato. E aí, ele vai falar agora do pessoal que veio para o tratamento. Não ia esquecer de vocês. Né? Esse é o terceiro grupo. E ele vai descrever 4 estudos de caso. O primeiro é uma senhora que naquele dia tinha quebrado, eu não posso falar isso, tinha baixado barraco com o marido, sabe? Se desentendeu de uma forma muito intensa. Eles brigaram mesmo, foram, né? Se xingaram, então ela estava assim com uma mágoa no coração imensa. Tinha uma nuvem, aí o mentor já está explicando para o André Luiz, olha, analisa, no coração dela tinha uma nuvem enegrecida, aquele rancor, aquela mágoa que ela ficou, aquilo tudo estava ali. E aí o próprio espírito chegou lá com aquelas energias irradiantes
e conseguiu dissipar, porque ela tinha errado. Tinha discutido? Tinha. Tinha xingado? Tinha se aborrecido? Tinha. Tinha raiva? Tinha. Mas ela tinha uma vontade de melhorar. Olha o homem de bem aí de novo. Tinha uma vontade de melhorar tão grande que a fé dela favoreceu com que aquela energia densa que estava na área do coração fosse dissipada. Ela entrou naquela sala com uma fé. Ela chegou no centro espírita com fé de que ela podia se tornar melhor e ela se comprometeu com a mudança dela. No segundo caso, tinha uma mãezinha gestando um bebê, mas que estava numa situação de penúria, até de falta de comida mesmo. E essa foi atendida com energias revitalizantes para ela e para o bebezinho. Também tinha um senhor que estava tão comprometido com a transformação moral dele que queria cumprir com todos os seus deveres. E por isso ele estava extremamente extenuado. Sabe, à beira do desgaste físico, de tantas coisas que ele tinha para fazer. Mas ele também era tão comprometido que ele recebeu ali, saiu de lá refeito, revigorado. Agora, o que mais me assustou foi o caso de 10ª vez. Vocês já ouviram falar no caso de 10ª vez? Esse eu vou ler para vocês, porque aí ele vai fechar com a questão do nosso compromisso em nos melhorarmos como homem de bem. É um capítulo, vocês veem, eu marquei bastante coisa aqui, mas eu fiz um resumo, porque o nosso tempo não é muito grande. E eu queria falar para vocês desse caso de 10ª vez. O André Luiz veio fazer essa visita com o Alexandre e lá no Centro Espírita tem um instrutor do trabalho que está acompanhando esses casos com ele, que é o Anacleto. Aí o Anacleto, quando está explicando as coisas para o André Luiz, recebe alguém com a fichinha, tipo o Antônio, vem com a fichinha, só que um irmão desencarnado da recepção, que também tem, né, Antônio? Chega com a fichinha para o Anacleto e falou assim, ó: eu estimaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. Trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. O fígado e o baço estão em enorme desequilíbrio. E esse daí, dessa vez, a gente só vai poder aliviar, porque após 10 vezes de socorro completo, ele não tentou melhorar. Então é preciso deixá-lo entregue a si mesmo até que adote nova resolução de vida. Então agora a gente entendeu porque que a gente precisa do texto do homem de bem. Porque a gente pode vir aqui 10 vezes, 20, 30, desde que a gente esteja comprometido com a nossa transformação. Poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a cargas de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. A nossa missão é amparar os que erraram, mas não de fortalecer os erros. Nosso esforço é também educativo e não podemos, por isso que a gente tem, essa preleção antes, que é para preparar a gente antes da gente entrar. Não podemos desconsiderar que a dor instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam, assim,
que sofram assim as consequências de seus próprios atos. Quando encontramos enfermos nessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por vontade própria, por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Mas, se depois de 10 oportunidades continuam sem proveito, temos instruções superiores para deixá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas não libertá-los. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento agressivo, caprichoso, gosta de rixas frequentes, as discussões apaixonadas, acha que é o único digno de ter um ponto de vista, o único correto, não se acautela contra o ato de encolerizar-se, ou seja, está sempre irritado e desperta incessantemente nos outros, ao seu redor, a cólera e a mágoa daqueles que fazem companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de vibrações destruidoras. Ou seja, não só a raiva e a mágoa que ele traz dentro de si, mas aquela que ele desperta nos que estão à volta dele, e ele teima em não se modificar. Ele não nos ouve, adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses e durante esse tempo já lhe fizemos 10 operações de socorro magnético integral, tirando todas as cargas malignas que possuía no seu perispírito, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si mesmo. Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A misericórdia é linda, né? Eles param um pouquinho assim para ele sentir que está pesado, para que ele possa, com essa experiência, aprender novas lições e ganhar outros valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. Então aí é que está o nosso compromisso. E como é que a gente se ajuda? A oração é muito importante. Estar aqui em prece, se concentrar quando a gente está lá. Ele diz assim: a oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. Ter a oração como rotina facilita com que a gente encontre esse equilíbrio. É claro que ninguém aqui vai virar um ser de luz do dia para a noite, mas se a gente coloca a prece como hábito diário, a gente já começa a modificar alguma coisa. Olhar para o céu e agradecer a oportunidade dessa reencarnação, dessa casa que nos acolhe, da família que temos, do tanto que a gente precisa trabalhar sim, né? Porque isso nos mantém sempre nos transformando, sempre em atividade. E que bom que estamos agindo e nos transformando. E que possamos juntos estudar e nos transformar ainda mais. Era essa a nossa fala de hoje. Espero que tenha trazido muitas reflexões. Vou lembrar o nome do livro. É Missionários da Luz, capítulo 19. Vale a pena ler todinho. E o Evangelho, capítulo 17, e tem 3.
o homem de Bé. O capítulo é o Sede Perfeitos. Boa noite a todos. Benditas reflexões que ecoam em todos nós, como sempre ofertado em todas as noites de terça-feira, a cada um de nós. E assim, com esse pensamento, de nos olharmos dentro de nosso espelho íntimo, Mestre Jesus, observarmos a nossa estrada, o que temos percorrido até aqui e quais itinerários seguir a partir de adiante. Está aqui, está pontuado nesse Evangelho bendito. O primeiro momento da nossa reunião vai terminando, mas estamos já começando a nos impregnarmos dessas boas vibrações desde o momento em que aqui adentramos. A prece, a página de abertura, as reflexões do Evangelho, os fluidos já sendo distribuídos. É uma grande tarefa, uma união de forças, de pensamentos positivos. E que tudo em nossa doutrina espírita nos lembra que é conosco. É o nosso trabalho de arregaçarmos mangas. Obrigado por tudo mais uma vez, mestre amigo. E mais uma vez, por favor, leve nosso agradecimento até o nosso Pai. Porque a sua bondade é imensa, o seu amor é imensurável, a sua presença em nossas vidas. Nós nem sabemos o que dizer, o que pensar, mas precisamos batalhar para estarmos afinizados nessas benditas vibrações. Por favor, Mestre Jesus, esteja, por favor, ali juntinho de cada um dos nossos irmãos médios passistas que logo estarão atuando em suas câmaras de trabalho. Esteja conosco, Mestre, e nós sabemos que Tu sempre estás. Estamos sempre ali envidando esforços para estarmos vibrando na Tua faixa. E assim, sob a Tua permissão, estamos terminando esse nosso primeiro momento de nossa reunião. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Ti, Jesus. Eu peço aos nossos irmãos médios passistas que estejam em condições que, por favor, dirijam-se às suas câmaras de trabalho. E para nós que vamos continuar aqui no salão, que estejamos em silêncio e com os nossos pensamentos elevados ao alto. Uma boa noite a todos vocês.